A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui nesse vídeo, meus irmãos, com o intuito de trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E nós trazemos aqui nesse vídeo algumas informações para que, junto com os conhecimentos dos nossos professores e o auxílio do Espírito Santo, nós possamos ter uma aula mais completa, mais robusta na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós usamos aqui o material da editora Betel e nesse segundo trimestre de 2025 nós estamos usando a revista, nós estamos falando sobre o tema Mordomia Cristã e hoje nós faremos aqui a pré-aula da lição de número 6. Então, se você que está chegando quiser acompanhar conosco, entre no site da editora Betel, no site oficial, e procure ali adquirir a sua revista para que você também possa fazer as suas anotações e participar durante todo esse trimestre desse estudo sobre a mordomia cristã. Quem fez quem elaborou esse material foi o nosso pastor Amarildo Martins da Silva. Ele é da Igreja Assembleia de Deus lá no Tocantins, né, de Palmas, do Tocantins. Então, nosso pastor, e ele fez esse material que tem tanto nos abençoado, nosso pastor Amarildo Martins da Silva fez esse material que tem tanto nos abençoado aqui nesse segundo trimestre de 2025, amém? Então hoje a lição nós vamos falar sobre edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Então aqui já no título, destaque para o seu aluno a palavra edificando, né? Edificar, construir, e ela está nesse tempo verbal do gerúndio, onde nós vamos entender o que? Continuidade, meu irmão. Então nós cristãos, nós que estamos congregando, fazemos parte de uma congregação, precisamos ajudar continuamente, não adianta ajudar uma vez ou outra. O processo de construção, de manutenção do templo, onde o povo vai se reunir para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor, ele precisa ser constante, tanto na nível físico, né, quanto a nível espiritual. Nós devemos ajudar, participar da edificação do templo físico através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, participando de campanhas de construção, né, às vezes até mesmo em mutirões, ajudando com mão de obra mesmo, com a mão na massa, mas também nós precisamos nos preocupar em edificar a casa do Senhor também na nível espiritual. Como? Orando um pelos outros, jejuando pela igreja, abençoando o pastor, orando pelo pastor, né, cuidando um dos outros, testemunhando, fazendo a obra do Senhor, também faz parte de como edificar. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente cuida do nosso templo, também faz parte da edificação da igreja. Quando nós estamos ali, né, cuidando da nossa vida física, da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, nós também estamos ajudando a edificar a casa do Senhor, a edificar o templo, para que o nome dele seja glorificado, para que mais almas sejam alcançadas pelo Evangelho. A gente precisa ter uma igreja, uma congregação saudável, tanto a nível físico como na estrutura, né, propriamente dito, quanto a nível espiritual. Para que isso tudo aconteça, cada um de nós cristãos, membro daquela igreja, precisa contribuir para ajudar nesse ambiente, nessa edificação, amém? Então destaque isso para o seu aluno. Nós vamos trazer aqui o texto áureo, vai falar sobre o livro de Ageu, capítulo 1, verso 8, onde vai dizer: subi o monte, trazer madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então aqui está a ordem clara para que o povo, através da ordem
da palavra do profeta Ageu, viesse, trouxesse o material, trouxesse as suas contribuições para ali criar, né, restaurar, reconstruir o templo, para que o nome do Senhor fosse glorificado ali e todos pudessem participar. Então aqui a gente vê claramente a importância e há uma ordem, uma direção bíblica para que nós também tragamos as nossas ofertas, os nossos dízimos e nossas contribuições para poder construir e elaborar o templo do Senhor, aonde o povo vai se reunir e a glória do Senhor será manifestada. Então destaque isso para o seu aluno, que é uma orientação bíblica para isso. Na verdade aplicada, o nosso pastor Amarildo colocou o seguinte: movidos pela palavra e ação do Espírito, cada membro do corpo de Cristo deve estar comprometido com a edificação da igreja. Então a gente está pela palavra, como nós lemos aqui, tem ordem de Deus para cuidar da casa dele, para edificar a casa dele, e também sendo guiado pelo Espírito Santo, para que a gente possa edificar de forma contínua a casa do Senhor. Ele coloca como texto de referência Ageu, capítulo 1, versos 2, 4, 5, 6, 7 e 9, aonde vai falar claramente ali que o profeta Ageu vai exortar o povo a se comprometer e colocar a mão na obra, a mão na massa para fazer o templo do Senhor, que representava a glória do Senhor, representava a harmonia espiritual de Israel. Então o povo estava meio que desatento, meio que desleixado na obra do Senhor, cuidando somente dos seus interesses particulares. E o que aconteceu? O templo do Senhor foi esquecido, foi largado de lado. Isso, a nível espiritual, estava mostrando o seguinte: o povo estava desinteressado, o povo não estava mais valorizando a presença do Senhor. E por causa disso, o Senhor, como um pai amoroso, como quem cuida do seu povo, percebendo o esfriamento, a apostasia, o distanciamento do povo com relação à sua presença, Deus permite situações de dificuldade, Deus permite situações de agravos sobre aquele povo que não conseguia se sustentar, não conseguia prosperar, porque o Senhor tirou a sua mão abençoadora e permitiu o juízo para despertar o povo, que primeiro você precisa se preocupar em ter comunhão com Deus, para que depois você se preocupe em receber as bênçãos do Senhor. A maior bênção, meu irmão, a maior vitória, a maior importância da nossa vida é termos a comunhão perfeita com Deus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Então o povo, e como os dias de hoje, muitas pessoas se deixam levar pelas bênçãos e esquece o Deus das bênçãos. Primeiro você tem que ter comunhão com o dono da bênção e depois você recebe as bênçãos advindas dessa comunhão. Deus tem prazer em abençoar, mas Ele não deixa que as suas bênçãos façam você se afastar dele. Você não pode transformar bênçãos em maldição. A bênção você tem que receber como agrado, como recompensa de Deus pela sua fidelidade, pela sua obediência, porque no seu coração está maior, você está próximo de Deus do que as suas bênçãos. Então quando a gente tem isso, aí o que acontece? Deus nos abençoa. Então destaque isso para o seu aluno. O povo estava mais preocupado com as bênçãos do que com o dono da bênção. Então o Senhor chama atenção para que eles pudessem voltar à obra ali, porque aquela obra, aquele templo pronto, representava a fome e sede do povo em ter a presença do Senhor, porque Deus habitava no templo, Deus se manifestava a glória dele naquele templo ali, como era no templo de Salomão. Mas se o povo não construísse, não fizesse questão, a glória do Senhor não ia se aparecer. Então Deus está mostrando para ele, primeiro a minha presença, depois as minhas bênçãos. Então destaque isso para o seu aluno. E a gente entrando na lição propriamente dito, a gente vai ver que o povo estava acomodado, né? Mas a promessa, mas a palavra do profeta, ela vai destravar o povo, vai despertar o povo a buscar o Senhor. Então o profeta está explicando para eles e mostrando, ó, o Senhor está botando a mão de juízo aqui, por isso que as coisas não estão acontecendo. Vamos voltar para ele, vamos obedecer, vamos fazer
o que Ele quer que a gente faça para o propósito que Ele nos trouxe de volta, reconstruir o templo, para reconstruirmos a nossa adoração perfeita a Ele, que foi justamente a falta da adoração perfeita que levou eles para o cativeiro. Então agora o Senhor está falando, vocês voltaram do cativeiro, não volte para os mesmos erros. Valorize a minha presença, me coloque em primeiro lugar, para que vocês possam ter uma vida tranquila e abençoada aí nessa terra. Então o povo precisava ter esse despertamento e Deus usou o profeta para fazer isso. Então que nós possamos ser profetas também nos dias de hoje, para exortar a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, a sempre ter fome e sede da presença de Deus, para que possa receber assim as suas bênçãos. Se preocupe primeiro, meu irmão, em ter comunhão perfeita com o dono das bênçãos, e depois as bênçãos serão vindas, serão acrescentadas conforme a vontade do Senhor, que Ele queira nos abençoar. Mas a maior bênção é nos relacionarmos com Ele intimamente, amém? Então destaque isso para o seu aluno. No capítulo 1 vai falar Ageu, profeta do despertamento. Deus usou Ageu para despertar o povo, dizendo, é preciso terminar a reconstrução do templo. Vocês precisam valorizar a presença do Senhor. O templo representava a presença de Deus em Israel, da mesma forma que o tabernáculo representava a presença de Deus lá no deserto. Então, quando o povo valorizava essa presença, eles davam sempre ênfase na construção e sempre tinham ali um cuidado para aquele tabernáculo, para o templo estar pronto ali, para que Deus pudesse se manifestar. Era assim que acontecia naquela época. Então destaque isso para o seu aluno aí, para a honra e glória do Senhor. A mensagem de Ageu, cerca de 500, aqui, tópico 1.1, a mensagem de Ageu. Ageu levou mensagens proféticas à nação, uma vez que recebeu do Senhor a missão de despertar o povo para a necessidade de reconstruir o templo, né? Foi uma mensagem profética para despertar o povo e eles entenderem que o que eles estavam passando era porque eles estavam desobedecendo e vivendo de forma desleixada com relação à obra do Senhor, com relação à sua vida espiritual. Então, meu irmão, aqui vem uma grande mensagem para nós também. Não despreze a sua vida espiritual. Não deixe ela esfriar. Não trate ela com desprezo, com desdenho, para depois eu vejo, quando eu der eu faço. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Esse era a mensagem de Ageu falando para o povo. Ó, vocês precisam colocar Deus em primeiro lugar. É isso que ele está exortando. E para nós também precisamos entender isso. Deus precisa ser a nossa prioridade. Então, muitas das vezes, a gente não organiza o nosso tempo de forma adequada e acaba deixando as coisas de Deus sempre para depois. Veja, meu irmão, que o problema aqui não era uma recusa direta do povo de reconstruir o templo, não. O povo queria, o povo sabia que tinha que reconstruir, só que não colocaram como prioridade zero. Simplesmente falou, quando der, quando a gente tiver tudo resolvido aqui, nós tivermos tudo estabilizado, nossas casas de novo, a gente está chegando na terra nova, vamos agitar o nosso, depois a gente vê as coisas de Deus. Exatamente o erro que nós não podemos cometer, porque o Senhor é primeiro lugar em tudo e entre todos, meu. Adorarás o Senhor teu Deus em todo o teu coração, em toda a tua força, em todo o teu pensamento. É o mandamento número 1. Tudo na nossa vida, primeiro é o Senhor, a primícia, o devocional, o melhor é sempre de Deus. Depois você vê as suas coisas, que com a bênção do Senhor, por você estar em primeiro lugar com Ele, você vai fazer as suas coisas e receber muito mais do que você pensa em fazer. Então destaque isso para o seu aluno. Não inverta o tempo, não inverta as prioridades. Primeiro, sempre o Senhor, sempre a obra. Primeiro, sempre as coisas de Deus. Depois você espera Deus agir nas suas outras coisas. Entregue sempre o melhor para o Senhor. Priorize sempre as coisas do Senhor, que depois Ele vai colocando no lugar e nos abençoando nas outras áreas, né? Tópico 1.2. Saindo da apatia espiritual.
o livro de Ageu nos leva a pensar sobre a importância de não nos descuidarmos do investimento do tempo e recursos no serviço da adoração ao Senhor, né? Há tempo para todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Quando o povo desleixou, deixou para depois a construção do templo, não era só um desleixo ou um espera para depois numa coisa física do templo. Aquilo ali estava refletindo a vida espiritual deles. Estava refletindo que eles não tinham mais a valorização e não tinham mais o cuidado de deixar Deus em primeiro lugar. Eles não tinham mais a fome e a sede das coisas de Deus, da presença de Deus. Eles iam fazer, mas faz depois. Primeiro vê o nosso. Esse é o grande problema. Quando nós colocamos as nossas vontades, os nossos quereres, os nossos pensamentos na frente das coisas de Deus, da presença, da comunhão com Ele, vai dar sempre problema. Então, quando o povo recebe a mensagem de Ageu e começa a deixar as coisas dele para depois e fazer a coisa de Deus primeiro, eles estavam saindo da apatia espiritual. Esse é o grande termômetro. Você destaque para o seu aluno para que ele faça uma autoavaliação da sua vida espiritual e veja quanto tempo ele dá, qual falta ele sente do culto, qual falta ele sente da oração, da devocional, da leitura da palavra, qual falta ele tem sentido disso. Se ele disser que não lembra, que não sente nada, é porque ele está apático espiritualmente e está vivendo somente preocupado com as coisas terrenas. Mas quando você sente falta, é aquela coisa, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não orei, aquilo te incomoda, esse é um termômetro que você tem intimidade, tem prazer na presença do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.3, ele vai falar sobre a bênção retida. Sim, porque eles estavam em desobediência. Então entenda bem o seguinte, não cumprir uma ordem ou deixar essa ordem para ser cumprida depois também é desobediência. Você precisa cumprir a ordem, mas no tempo certo da ordem ser cumprida. Então muitas pessoas querem obedecer a Deus, mas quando quer. Depois eu vejo, depois eu vou, mas o Senhor está falando, bota a mim em primeiro lugar, é o mandamento 1. Então as bênçãos estavam retidas para o povo, porque eles não estavam priorizando a presença do Senhor. Então Deus, de forma a despertar o povo como um pai que zela pelo seu filho, o Senhor fechou o celeiro, fechou as portas do céu para que o povo sentisse ali a dor, a dificuldade e se voltasse e entendesse por que isso está acontecendo, se Deus sempre nos abençoou. E ali chamou a atenção e disse para ele, olha, as bênçãos estão retidas porque vocês estão largados, vocês não colocaram mais o coração na minha obra, seus corações estão tudo nas coisas terrenas, nas coisas suas. Então quando vocês voltarem para mim, me colocarem em primeiro lugar, as bênçãos novamente serão liberadas sobre a vida de vocês. Então aqui é aquela coisa, o povo estava muito preocupado com as bênçãos, mas deixaram o dono da bênção de lado. E é muito melhor você ter o dono da bênção na sua vida do que as suas bênçãos mesmo. Quando a gente aprender a valorizar isso e entender que Deus é melhor do que as suas bênçãos, você vai sempre valorizar Deus. Então destaque isso para o seu aluno. No capítulo 2, a gente já vai ver o quê? A bênção da obediência. Quando eles voltam a mexer, voltam a priorizar a casa do Senhor, a obra do Senhor, que era um reflexo físico no mundo espiritual de que estamos voltando e estamos valorizando novamente, sentir a presença, glorificar na presença. Isso eles estavam demonstrando ali. Então o que acontece? Começou a vir as bênçãos pela obediência. Qual era a maior bênção de reconstruir o templo? Por isso eu digo que a reconstrução do templo, eles estavam levando um ambiente físico para o mundo espiritual. Qual foi a maior bênção que o Senhor falou? Com essa construção aí, a glória desta casa será maior do que a da primeira. Olha como é que Deus está mostrando para nós que as coisas espirituais são melhores.
quando Deus não falou para ele, reconstrói aí que eu vou dar tudo para vocês de mão beijada, tudo melhor. Não, a promessa que eles tinham da bênção, da obediência de reconstruir o templo, era o quê? Uma glória maior de Deus naquela casa que eles estavam construindo. Essa é a nossa maior recompensa, essa é a nossa maior bênção. Quando você obedece, a maior bênção que você recebe é a glória do Senhor sobre a sua vida, e naquele grande dia, quando a trombeta tocar, a gente ir morar no céu. Essa é a maior bênção que nós recebemos pela obediência, meu irmão. Destaque isso para o seu aluno. As demais coisas nos serão acrescentadas, mas ele está mostrando para nós aqui, o melhor e o mais importante é a glória da minha presença na sua vida. Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 2.1, ele vai falar que para que conseguisse chegar nesse patamar e reconstruir o templo, o que aconteceu? Foi muito importante quem? Zorobabel e Josué, que eram os líderes políticos, né? E o líder espiritual, né? O governador e o sumo sacerdote, né? Era Zorobabel o governador e o Josué o sumo sacerdote, ali responsável pela condução daquele povo que voltou do exílio babilônico, do cativeiro babilônico. Então o que aconteceu? A mensagem do profeta Ageu tocou também na liderança. A liderança arregaçou os braços, botou a mão na obra, aquilo ali implorou, né, impactou, implorou a presença do povo. A presença da liderança, né, traz um aviso, uma forma de implorar e dizer, ó, nós estamos aqui, venham vocês também. A liderança deu o exemplo, a tropa é reflexo do líder, né, do seu comandante. Então, quando o líder regaça a manga e bota a mão na obra também, a galera, os liderados, vêm junto. Essa é a importância da liderança. Então o Ageu exorta o povo, mas exorta os líderes também. O líder reconhece uma palavra de Deus no que Ageu está falando, coloca a mão na obra também, e o povo vem junto. A presença do Senhor se faz notória por causa da obediência. Eles começam o processo de reconstrução do templo. Então você que é líder, nós somos líder em qualquer ambiente. Ou a gente vai ser líder em casa, ou no trabalho, ou na igreja. Sempre tem alguém sobre nossa liderança em alguma coisa que a gente faz. Então guarde essa mensagem. Seja o exemplo. Busque você primeiro a Deus, incentive a sua família a buscar a Deus, começando por você. Dê o exemplo de mão na obra mesmo. Não é exemplo de palavras, vento leva, não. Josué e Zorobabel arregaçaram a mão e foram para a obra. Tijolo, cimento, botaram a mão mesmo, colher de pedreiro, botaram a mão na obra mesmo. E aí o povo viu eles fazendo, vamos junto fazer também. Então tem hora, meu, que a liderança precisa o quê? Botar a mão no bolso para dar oferta para o povo ver e o povo ir junto. A liderança precisa dar o dízimo, você precisa dar o exemplo em casa, você tem que orar, tem que jejuar para que a sua família venha junto. Você que é líder no seu trabalho precisa chegar na hora para que os seus liderados cheguem na hora. Você precisa sair na hora certa para que eles saiam na hora certa. Tudo é exemplo, meu. O exemplo arrasta, a palavra até explica, mas o exemplo arrasta a galera. Então, assim nós temos que ver. Por isso que o povo falava de Jesus, né? Porque o Senhor falava e botava a mão para fazer. Por isso eles diziam, ele fala com autoridade melhor do que os escribas, os fariseus, os saduceus, porque eles só falam, mas não fazem. Jesus falava e fazia mesmo. Ele botava em prática aquilo que ele falava. Então, o próprio povo reconheceu na liderança de Cristo verdade. Porque eles diziam, ele prega com autoridade, porque ele fala e faz. Os outros só falavam, mas eles mesmos faziam tudo ao contrário. Então, destaque isso para o seu aluno aí. O tópico 2.1, a importância da liderança para que a gente alcance as bênçãos do Senhor, né? Então, destaque isso para o seu aluno, né? E vamos lá, o tópico 2.2, priorizando as coisas de Deus, meu irmão. A bênção da obediência de botar Deus em primeiro lugar, buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Adore ao Senhor de todo o teu coração, todo o teu pensamento, toda a tua força. Todos esses mandamentos, tudo que se está falando, botar Deus em primeiro lugar, meu irmão. Priorizar o Senhor, priorizar sempre Deus, ter Ele sempre em primeiro lugar em todas as nossas coisas, que aí depois o Senhor vai colocar a mão dele e nos abençoar. Tenha prioridade a Deus, priorize as coisas do Senhor, não dê desculpa, não olhe as dificuldades, faça sempre para Deus o melhor que você puder fazer, priorize sempre o Senhor, entregue sempre o melhor, é assim nós alcançaremos, né, as bênçãos. Um bom mordomo, ele sempre prioriza aquilo que o chefe, que o dono da casa manda fazer, meu irmão. O bom mordomo, ele abre mão de todas as coisas para agradar o dono da casa, para regerenciar as coisas que o dono da casa deixou. Então nós somos mordomos de Cristo, primeiro Cristo, depois as outras coisas. Está aqui isso para o seu aluno, meu irmão. Então é daí que vem as nossas bênçãos, a bênção da obediência, de botar Deus em primeiro lugar. Destaque isso para o seu aluno, né? E Deus reprova a desobediência. Tópico 2.3. Existiu uma ordem, vocês vão voltar do cativeiro, vocês vão reconstruir o templo e depois vocês vão caminhar em paz aí, Deus vai abençoando. Então a gente precisa ver que quando eles abriram mão, deixaram para depois, é o que acontece? Era uma desobediência também. Deus reprovou, colocou juízo, eles não conseguiam arrumar nada, então eles perceberam que precisava mudar para que pudesse ter as bênçãos do Senhor. Amém? Então a gente entende aqui que Deus reprova a desobediência. Perceba isso, meu irmão. Não coloque as coisas do dia a dia na frente das coisas de Deus. Isso será chamado de desobediência também. Então destaque isso para o seu aluno. Obedeça ao Senhor em colocá-lo ele em primeiro lugar. Então, se é para ir para a igreja, se é para ir para o culto, e você abre mão para ir para passear, para shopping, para isso, para aquilo, não prioriza as coisas do Senhor, prioriza as suas vontades, isso é desobediência, porque o Senhor mandou buscar ele em primeiro lugar e depois as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então, a gente tem que ter planejamento, prioridades, para que possamos fazer tudo. Dar o primeiro lugar, priorizar o Senhor em primeiro lugar, mas também depois fazer as outras coisas que a gente precisa fazer, cuidar da família, passear, distante, né? Tudo isso Deus deixou eles fazer, podia fazer tudo isso, mas primeiro cuida e trata da sua relação com Deus, com as coisas de Deus. Depois você separa a tempo e se planeja para fazer as outras coisas, amém? Então, com tudo organizado, com as prioridades no primeiro lugar, nós conseguiremos fazer tudo e Deus irá nos abençoar, amém? Glória a Deus. Capítulo 3, meu. O cuidado com o templo, né? Então aqui a gente volta a falar sobre o que eu disse lá no início. O cuidado com o templo, parede, as coisas, reconstruir, mostrava no mundo espiritual o interesse deles de ter a glória do Senhor novamente na terra. Então havia uma relação, mundo físico, mundo espiritual. Quando eles estavam deixando para lá, depois a gente vê, estava mostrando que o quê? Que eles queriam primeiro as suas coisas, depois ver as coisas de Deus. Então mostravam desinteresse espiritual. Mas quando eles largam as coisas e vão cuidar das coisas de Deus, agora eles estão mostrando o seguinte: a nossa maior prioridade, o nosso maior fervor é ter a tua presença de novo. Depois a gente vê as outras coisas. Então havia essa relação, né? Porque o templo representava a vida espiritual de Israel. O templo representava que eles priorizavam o Senhor e ali tinha a presença de Deus e ali era testemunho para as outras nações. E o templo era onde eles cumpriam a lei do Senhor, né? Os sacrifícios, as coisas eram feitas, tudo ali no templo do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. E aí no tópico 3.1 vai falar as bênçãos do esforço. Eles precisavam se animar para executar a obra, pois a glória daquela casa seria maior do que a da primeira. O esforço para fazer a obra do Senhor, o esforço para colocar Deus na frente, o esforço para abrir mão
das nossas vontades, fazer a coisa de Deus, o esforço para combater o bom combate do Senhor, sempre será recompensado com o quê? Com a presença de Deus, a glória dele e lá no céu a eternidade com ele. Isso que a gente precisa entender. As nossas bênçãos que vêm do nosso cuidado com a obra, com o nosso participar da obra, com a nossa intimidade com Deus, com as nossas orações, é o quê? Sentir a presença dele, ter a glória dele, ter a presença de Deus sempre conosco e ter naquele grande dia a trombeta soar, a gente ser chamado para morar no céu e subir com ele. Essa é a maior bênção. Então, às vezes, as pessoas se desanimam porque diz: eu estou indo para a igreja, eu faço tudo, mas continuo com dinheiro curto, continuo com a dificuldade. Isso tudo aí, meu irmão, é passagem, é fase. Mas você precisa entender que a sua prioridade vai te gerar uma recompensa incorruptível lá no céu. Então, a bênção do esforço de colocar Deus em primeiro lugar é ir morar com o céu na eternidade com ele. Então, quando a gente entende isso, o apóstolo Paulo fala claramente isso lá na sua carta a Timóteo, quando ele vai dizer, eu estou aqui preso, estou prestes a morrer, mas o que eu tenho de melhor, eu estou me oferecendo em libação ao Senhor, porque eu vou receber a recompensa, que é a coroa da justiça que ele vai dar para mim e para todos aqueles que amam ao Senhor. Era essa recompensa que Paulo estava visando, por isso ele estava naquela situação tão amarga, mas ele dizia: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, e ele abençoava ali e fazia a obra do Senhor, escrevia suas cartas, porque ele não olhava as circunstâncias como recompensa, ele via o céu como recompensa do seu esforço. Então ali ele via e olhava o que era de melhor, que eram as bênçãos celestiais. Por isso ele continuava se esforçando e não desanimava, porque ele buscava o melhor de Deus. Então, destaque aí para o seu aluno. As bênçãos da obediência, né? Então, agora a bênção da obediência. Além da glória do Senhor, agora sim o povo receberia as bênçãos, né? De ter as suas casas, os seus recompensas, a terra gerar. Então, quando a exortação veio, o povo entendeu: realmente estamos fora da orientação de Deus, precisamos melhorar. Vamos buscar o Senhor, e o Senhor falou: agora a minha glória vai estar com vocês, vai ser maior do que era no início. Essa casa que vocês estão se esforçando em fazer, eu vou abençoar com a minha presença. E agora vocês vão receber também as bênçãos da obediência. Então, agora eles recebiam também ali, o Senhor prosperava, o Senhor abençoava a terra, e a terra voltou a manar leite e mel, como era a promessa do Senhor, porque era bênção e recompensa da obediência e da comunhão e da intimidade com ele. E agora as bênçãos da santificação. O templo construído levava o povo a fazer o sacrifício no templo, a fazer as coisas conforme Moisés orientou. Então o povo se santificava como Deus ordenou. A presença do templo fez com que o povo fizesse novamente todos os rituais, tudo que Deus mandou, tudo que Deus orientou, e ali era uma santificação, para que eles pudessem se diferenciar das outras nações que faziam rituais e coisas que não agradavam ao Senhor. Então as bênçãos da construção do templo também vinham por causa das bênçãos da santificação. O povo estava sendo santificado ao fazer a obra do Senhor de forma correta, a hora que eles estavam reconstruindo o templo. Então ali eles receberam a bênção da glória, a bênção terrena, a bênção da santificação por cumprir a lei. Tudo isso vinha da bênção das obediências, da obediência a eles, que estava refletida com a presença do templo. O templo mostrava que o povo estava em obediência ao Senhor, porque tudo eles faziam ali dentro do templo conforme a lei. Então, quando eles vão fazer o templo e vão se dedicar a essa obra, eles estão falando: Senhor, nós queremos comunhão contigo e nós queremos cumprir a tua lei, queremos obedecer a tua lei que tu ensinou lá com Moisés. Então, destaque isso para o seu aluno, e a gente precisa entender que além de se esforçar na parte física, temos que também nos esforçar na santificação e na espiritualidade. Então destaque isso para o seu aluno. Muitas das vezes as pessoas confundem
né, esforço físico para agradar a Deus e esquece da santificação e da espiritualidade. Ou seja, a pessoa não perde culto, ele vai nas reuniões, ele vai em tudo que tem, esforço físico, mas a sua vida e a sua espiritualidade estão longe do Senhor. Ele só vai ali no esforço físico para dizer que está sempre lá. Então a gente precisa entender que tem que ter o esforço físico, que é a construção do templo, que é o que eles estavam fazendo, mas também temos que ter o esforço espiritual e o esforço de santificação, de renunciar ao pecado, de viver conforme Deus quer, para que tudo ande condizente. Não adianta eu ir para todos os cultos, mas se eu não me santifico, se eu não obedeço, se eu não tenho vida de espiritualidade com Deus, se eu não tenho intimidade com Deus, eu só tenho um esforço físico e da mesma forma está me levando à desobediência. Então nesse capítulo a gente vê a importância desses 3 pontos: santificação, espiritualidade e parte física. Tudo isso tem que estar sempre em obediência ao Senhor. Temos que nos esforçar para cada vez mais sermos santos, cada vez mais temos comunhão com Deus, espiritualidade, e temos que nos esforçar fisicamente também para fazer a obra do Senhor, para evangelizar. Não podemos ficar dando desculpa, meu irmão. Tem que se esforçar, porque a bênção vem através do esforço. Deus não premia preguiça, meu irmão. Deus premia esforço. Então, quando você se esforça para renunciar ao pecado, para você pensar coisas sadias, você se esforça para ter comunhão com Deus, vida de oração, ir para os cultos, participar, Deus está vendo o seu esforço e vai te recompensar com bênçãos celestiais, que são os primeiros lugares, com as bênçãos espirituais, que é a presença dele, e com as bênçãos físicas também, porque o nosso Deus tem prazer em abençoar e ele é galardoador daqueles que o esperam nele. Amém? Deus te abençoe e você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor. Fique conosco, participe aí do canal, se inscreva, compartilha, curte e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.